Thomas Edison, outro cientista, tá? Esse também muito importante, teve várias patentes, e ele inventou a lâmpada. Então, ele convocou a imprensa, porque ele iria apresentar um novo invento que iria revolucionar o planeta. Eu estava vindo de Manaus, né? Hoje a gente vem voando, quando a gente passa nas cidades, tudo iluminado. Quem é que não tem uma lâmpada em casa, né? E ele inventou a lâmpada. E os jornalistas vieram em peso, porque ele já era muito respeitado, ele já tinha patentes, ele era muito conhecido, e pela primeira vez ele acendeu uma lâmpada. Thomas Edison. E os jornalistas ficaram de boca aberta. Isso aconteceu há 133 anos atrás. Como é que uma bolinha podia iluminar sem fogo? Porque até então eram velas, eram tochas, eram lampiões para iluminar, né? E aí vem uma bolinha sem fogo e lamparinas, né? E iluminava. Aí ficou todo mundo louco, né? Falou, doutor Thomas, como é que pode? O senhor pode explicar? E ele falou, olha, tudo depende de um tubo, que não é um tubo que eu chamo de fio, que traz uma água, que não é água, que eu chamo de energia elétrica, que chega nessa bolinha, que não é bolinha, que eu chamo de lâmpada, e essa energia elétrica é absorvida pelos elétrons que estão ao redor do núcleo, na lâmpada, nos átomos, e os elétrons, eles pulam para uma outra órbita. Quem falou isso foi Thomas Edison, 133 anos atrás. Os elétrons pulam para uma outra órbita. Quando eles voltam para a órbita original, que eles precisam retornar, eles liberam aquela energia elétrica absorvida na forma de fótons de luz, e isso que ilumina. Aí os jornalistas, um olhou para a cara do outro, isso é a história oficial do descobrimento da lâmpada, né? Não sou eu que estou falando. E ninguém entendeu, porque tem gente que hoje não sabe o que é um elétron. Imagina 133 anos atrás, um átomo, né? Um salto quântico, um fóton de luz. E aí um jornalista pega, levanta, olha, doutor Thomas, é o seguinte, ninguém entendeu nada. Ninguém sabe o que é elétron, o que é salto quântico, o que é um átomo. Ninguém entendeu nada. O que é um fóton de luz. Mas nós temos certeza que o senhor está falando a verdade, porque a bolinha está iluminando, o jornalista falou. Já que ninguém entendeu nada, o senhor pode, pelo menos, explicar para a gente sobre essa água que não é água, passa num tubo que não é tubo, que o senhor chamou de fio. Aí o doutor Thomas falou assim, vocês estão me perguntando sobre a energia elétrica? E o jornalista, você pode explicar? Aí Thomas Edison, ele deu a seguinte resposta. Energia elétrica a gente não explica. Energia elétrica a gente usa. Não tem explicação. E passaram 133 anos e a ciência, os cientistas, eles seguem sem entender a energia elétrica. Os engenheiros elétricos, os eletricistas, eles sabem gerar energia. Eles sabem armazenar energia. Eles sabem distribuir a energia, mas eles não sabem explicar sobre a energia elétrica, como ela funciona, os mistérios. E no final do mês, chega para você uma conta de luz, que na verdade é a conta do mistério. E se você não paga a conta do mistério, você não vai me assistir aula comigo, você não vai, teu celular não vai funcionar, você não vai carregar ele, você vai tomar banho frio, imagina no inverno, que teu chuveiro não vai esquentar, você vai ficar no escuro, porque você não pagou o mistério. Então, as pessoas, eu já fui convidado, já levei minha mãe uma vez na Espanha, uma vez eu levei ela em Portugal para assistir congressos internacionais de Reiki, e eu me apresentei, né? E ela ficava feliz de me ver, né? Ver o filho dela se apresentando, ela está me escutando. Quando eu comecei no Reiki, eu fiquei com fama de maluco, né? E depois, no futuro, eu estava em congressos internacionais me apresentando. E essas pessoas que me chamam, eu não sei se vocês viram no grupo, eu não sei se eu coloquei, que eu vou estar agora no dia 31, numa mesa redonda, falando sobre ciência. Me chamaram, eu vou estar lá. Na Fundação Oswaldo Cruz. Quer dizer, a Fundação Oswaldo
Cruz é um instituto de ciência, né? Lá que eles desenvolvem as vacinas, inclusive vacina para Covid, estão produzindo. E o tema é ciência, me chamaram para falar, e o Sistema Único de Saúde. E nós teremos também um amigo meu, né? Que é a maior, eu acabei de botar no grupo, a maior autoridade de Reiki no Brasil é o Dr. Ricardo Monesi. Ele tem um título de doutor em ciência pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo. A tese dele, se alguém quiser, eu boto no grupo, um PDF. E eu vou estar lá nessa mesa redonda para falar disso. A turma me chamaram na Universidade Federal, dei um curso, os congressos, porque o pessoal pensa que eu entendo de Reiki. Eles leem meus livros, veem meus vídeos, esse cara entende. Ninguém entende de Reiki, nem eu. Quando eu chego num congresso, inclusive nessa mesa redonda, eu só pergunto assim, quanto tempo eu tenho? Se me derem 15 minutos, eu falo 15 minutos. Se me derem 8 horas, eu falo 8 horas. Se me derem 80 horas, porque assunto eu tenho. Aí eu falo nos congressos, vai todo mundo embora feliz da vida, sem entender nada, inclusive eu, porque o Reiki é um mistério, como é a energia elétrica. Se a gente não entende nem de energia elétrica, como é que a gente vai querer entender de energia primordial cósmica? Lembra que energia Rei, o japonês chama de Rei, mas é a energia primordial do universo. A gente não entende nem de energia elétrica, vai querer entender dessa energia? Só que se vocês estiverem doentes, num CTI, internados, eu fui 2 vezes bater no hospital, tive Covid 3 vezes. Fiquei pouco tempo. Primeira vez me botaram nos aparelhos, eu começava a me aplicar reiki, equilibrava tudo, pressão arterial, o oxigênio, né, a saturação do oxigênio. E eu, feliz da vida, né, e me mandaram para casa. E eu olhava aqueles aparelhos, começava a aplicar o reiki, observando tudo se equilibrando, né? O efeito do reiki. Eu estava fazendo experiências. Né? Fiquei um dia só, na primeira vez, que foi em agosto de 2020, e agora, no início de junho, fiquei um dia só também, por conta do Covid. Né? Só que eu vi gente lá que ficou entubada, que ficou muito tempo internada, com outros problemas. E a pessoa que está no CTI, ela quer voltar para casa, ela não quer saber se a ciência já tem todas as respostas, ela quer ficar boa. Você não quer saber se a ciência explica a energia elétrica, você quer tomar banho quente, você quer usar o WhatsApp, você quer carregar, aí você paga a conta de luz, só que não tem explicação. Então, entendam isso. O Reiki é um mistério, como é a energia elétrica. Não é só a energia elétrica, o magnetismo. Até hoje, o magnetismo ele não tem todas as explicações. A força de gravidade, a mesma coisa. Até hoje, a ciência não tem todas as respostas. Tá? Para magnetismo, para gravidade, a pessoa pula pela janela, ela cai e morre. Mas não tem uma explicação plena ainda sobre a força da gravidade. A gente sabe que existe. Ok? Então, isso que eu queria colocar para vocês. Se alguém puder buscar na internet uma citação de Einstein que fala sobre esse assunto, ele dizia o seguinte: às vezes eu erro, porque eu falo de cabeça, né? Eu não consigo reproduzir ao pé da letra como ele falou, que a coisa mais interessante que você pode vivenciar nessa vida são os mistérios. Quem falou isso foi o Einstein. A coisa mais interessante que você pode vivenciar nessa vida são os mistérios. Meter o dedo na tomada, levar um choque elétrico. Aquilo é um mistério, você levou um choque, você vivenciou o mistério. Então, a coisa mais interessante que você pode vivenciar nessa vida são os mistérios, e que os mistérios são a fonte, a origem de toda a arte, Michelangelo, aquela escultura Pietà, e ciência verdadeira. Toda a arte. Aquela escultura feita por Michelangelo, eu fui uma vez com Rita ver no Vaticano, que é Maria com o corpo de Jesus no colo, os médicos chegam e falam que os ossinhos, as veias, são tão perfeitas quanto o corpo humano. E aquilo era um bloco de mármore. Como é que não trincou nada? Como é que ele acertou tudo aquilo? Sem errar, sem fazer o ossinho desproporcionar os dedos. É um mistério. A fonte de toda arte e ciência, tá? Verdadeira.
Então, tudo começa, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É um mistério, né? Quem criou o primeiro reikiano? E aí vai, tá? Deixa eu ver aqui, a Heloísa colocou alguma coisa. A mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério. Quer dizer, Einstein falava dos mistérios. É aquilo que existe, levar um choque elétrico, receber reiki e melhorar, mas que não tem explicação. Ele, o mistério, é fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência. Aquele que desconhece esta emoção, estou lendo aqui, tá? Aquele que não para mais para pensar e não se fascina está como morto, seus olhos estão fechados. É quem diz que o reiki não funciona, né? Esse Einstein era incrível, né? Eu tenho um quadro dele na minha sala, presenteado por uma aluna chamada Jaine. Ela teve reciclando presencialmente em São Paulo, nível 3A. Mandou pintar um quadro para mim, de tanto que eu falo dele.